Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto desse vídeo, eu queria só lembrar aqueles de vocês que acompanham o meu canal Tabus no Mormonismo. Eu quero te lembrar que este canal aqui, em que nós discutimos outros tabus, não tem nada a ver com religião, tá? Aqui eu não me deixo influenciar por cristianismo ou por religião qualquer quando eu converso com você sobre determinados assuntos, tá? Então, precisa manter isso em mente. Bom, dito isso, eu quero conversar um pouquinho hoje com você sobre relacionamento a dois. Quando eu digo relacionamento a dois, eu estou falando entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres, ou entre dois homens, tá? O relacionamento entre duas pessoas, eu estou falando de relacionamento romântico entre duas pessoas, abrangendo toda a nossa comunidade linda LGBT, tá bom? Porque todos nós, seres humanos, temos direito ao amor, né? Ao companheirismo e tudo que vem com ele, né? É um pacote. Então eu queria conversar um pouquinho contigo hoje. E eu quero só te dizer que as coisas que eu vou conversar com você aqui, eu aprendi de Esther Perel. Ela é uma terapeuta de casais belga, mas ela trabalha em Nova York. Ela fala, acho que 8 idiomas. A mulher é um gênio. Nossa, é impressionante, ela é incrível. Então, ela tem alguns livros, né, que ela escreveu e as coisas que eu vou conversar contigo hoje aqui, você vai encontrar no livro dela chamado Mating in Captivity. Acasalamento em cativeiro. Nossa, né? Talvez você tenha regalado o olho. Como assim acasalamento em cativeiro? A gente não é animal, né? Nós somos gente, nós somos seres humanos. Bom, nesse livro, ela fala sobre o nosso cérebro. Ela fala sobre como o nosso cérebro foi criado e foi evoluindo até se tornar o que é hoje. Então, quando ela fala acasalamento em cativeiro, ela está falando da nossa natureza humana crua. Ela fala daquela coisa do ser humano que a gente evita de falar, que a gente finge que não existe, ou seja, tabus. Então, eu te aconselho, né, a pegar esse livro para ler. Vou colocar o nome do livro na descrição do vídeo, talvez tenha em português, dá uma olhada. É fascinante, você vai aprender demais. Ela fala sobre como a vida, né, o dia a dia, a rotina, as responsabilidades afetam no relacionamento íntimo do casal. Para você que está me escutando de novo, quando eu falo em casal, eu não estou me referindo a gênero. Eu estou me referindo a duas pessoas que estão engajadas em um relacionamento romântico, tá? Bom, ela cita a experiência de um casal com quem ela estava um casal que ela estava tratando, né? Que ela estava recebendo, fazendo terapia. A esposa, ela não gostava de ter relações sexuais com o marido. Ela não queria. Ela sentia muita dor. E Esther, né, no livro ela fala, né, conversando com ela, né, com a mulher, no caso, era um casal hétero nesse caso, tá? E ela começa a perguntar sobre a infância dela, sobre a juventude, como ela foi criada. E Esther descobriu que ela foi criada numa determinada religião que tratava sexo como tabu, né? Sexo é sujo, sexo é pecado. Ela nunca havia se masturbado, porque ela sempre via a sexualidade dela como um perigo, como uma ameaça, a decência, a moral. Então ela nunca explorou a própria sexualidade. Mas ela casou, porque de acordo com a religião dela, também ela deveria se casar. Então ela se casou, virgem. Agora ela podia ter relações e ela não queria, e o marido não entendia.
E o marido não entendia, ele falava, nossa, mas a gente namorou e a gente não podia ter relações, agora a gente pode. E ela queria, ela parecia querer, mas a gente não podia, né? Mas agora pode, ela não quer, não gosta. E a Esther falou algo que eu achei fascinante. Ela disse que antes ela não fazia porque era proibido, antes de casar. Aí ela se casou, agora ela não quer fazer porque é obrigação. Ela disse que aqui nas duas situações ela não tinha autonomia para escolher. Aqui, antes do casamento, não pode. Agora, depois do casamento, deve. Tem que se entregar para o marido, tem que dar prazer ao marido. E a Esther, essa terapeuta, não é a Vânia que está falando para você. Ela falou o seguinte, que a liberdade reside na autonomia. Eu vou repetir. A liberdade reside na autonomia. Aqui, ela não tinha autonomia para decidir. Não pode ter relações e pronto. Agora, aqui, ela não tem autonomia para decidir. Agora ela tem obrigação de satisfazer o marido sexualmente, porque era assim que a religião também tratava a sexualidade dela. Você vai servir ao teu marido, você vai dar prazer ao teu marido. É uma obrigação tua como mulher, como esposa. E a Esther Perel falou que essa é a perfeita receita para um fracasso matrimonial. No caso dessa moça da história, dessa mulher da história, ela desenvolveu vaginismo porque o cérebro dela ainda continua dizendo, não pode. Não pode, é proibido. Bom, fica aí para você pensar. Tratando sobre este assunto, maridos de plantão, presta atenção aqui numa coisa. Primeiro, se você acredita que a tua mulher ou a tua namorada, ela tem que te dar prazer, você tá fadado a fracassar nesse relacionamento com ela. Porque ela pode até ficar contigo, mas ela não vai ser feliz. E se ela não for feliz, ela não vai te fazer feliz também. A infelicidade dela vai te contagiar automaticamente. E os dois vão perder. Sexo é uma parte importante de um relacionamento a dois. Você pode dizer que não, né? A gente pode, não, mas isso não é o mais importante, mas é uma parte extremamente importante. Um casal precisa ter intimidade. Quando a gente fala em intimidade, a gente está falando não só pele a pele, né? Como também personalidade, como desejos, aspirações. Antes de você ser um casal, você precisa se lembrar que vocês são dois indivíduos. E homens de plantão? Eu não vou dizer homens, não. Eu vou dizer eu vou dizer amantes de plantão, tá? Amantes de plantão. Se você tem uma parceira sexual feminina, que tem órgãos genitais femininos, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você já conheça essa estatística, mas talvez não. Somente 6% das mulheres conseguem chegar a um orgasmo somente pela penetração. 6%. Pesquisa sobre esse assunto e procura descobrir, a minha sugestão para ti, né? Procura descobrir maneiras de satisfazer a tua mulher, porque casamento ou relacionamento a dois, mesmo que não sejam casados, mas um relacionamento a dois, quando você decide, por exemplo, morar debaixo do mesmo teto, os dois têm os mesmos direitos. Não existe essa história de que a mulher tem que satisfazer o marido tem que satisfazer a mulher. A história de que é a obrigação da mulher ter relações sexuais com o marido, porque senão ele vai buscar fora, isso é coisa de machismo, isso é coisa machista, nós já evoluímos muito. A anatomia feminina já tem sido desvendada, né? Então você que se relaciona com uma parceira feminina, você precisa descobrir maneiras de satisfazê-la sexualmente, tá? E existem várias maneiras, mas você vai precisar ter um grau de comprometimento com ela grande o suficiente para fazer isso por ela, porque ela merece. É muito mais fácil para ela te satisfazer.
mas não vice-versa. Então, o que acontece? Se ela tem relações sexuais contigo só porque ela tem isso na mente de que se ela não fizer, você talvez vá traí-la, né, e tal, então ela não vai ser feliz e você também não. Aí pode acontecer traição. Porque você não está satisfeito, ou talvez ela não esteja, bom, talvez não, ela também não vai estar satisfeita. Então um dos dois talvez encontre sim fora o preenchimento para esse vazio, que é algo humano, não é sujo, é bonito, é humano, é necessário, não é só para procriação coisíssima nenhuma, porque se fosse, a mãe natureza acabaria com a tua produção de hormônios sexuais e a partir do momento que você não pode reproduzir mais, você não ia ter mais necessidade nem desejo sexual nenhum. Então a gente sabe disso, né? Os dois têm o mesmo direito. Agora, a gente vai entrar num ponto aqui, presta atenção. Também tá no livro da Esther Perel. Ela fala o seguinte... Eu vou mexer num tabu aqui, eu vou cutucar uma feridinha, viu? Presta atenção. Esse assunto aqui é para adultos, né? Aquele ser humano que disser que é casado, que tá num relacionamento sério com alguém. O ser humano que disser que desde que casou nunca mais sentiu atração por outra pessoa fora do casamento, tá mentindo. Ela fala que é normal, é biológico, ela fala isso com base em estudos científicos, obviamente. Você vai sentir atração por outras pessoas fora do teu casamento? Sim. Ou fora daquele compromisso. Quando eu falo casamento, eu tô me referindo a duas pessoas que moram juntas, tá? Estão num relacionamento ali a dois. Ela disse que é extremamente normal você sentir atração por outras pessoas, tanto homens quanto mulheres. As mulheres não estão isentas a isso absolutamente. Nem tem que ficar com essa coisa, ai, tão santinha, né? Tão fofinha, né? Que santinha, nada. Ai, nós temos esse lado, né? Esse lado que Esther Perel chama no livro desse lado animal. Por isso que ela coloca esse nome bem animal, esse título, né, no livro dela. Acasalamento em cativeiro. Então, ela diz o seguinte, você não precisa se apavorar. Você precisa ter muita calma, viu? Mesmo que você esteja feliz com aquela pessoa, você ama aquela pessoa, mesmo que você esteja satisfeita com ela sexualmente, em todos os sentidos, tá tudo bem. Quando você sentir atração por alguém, fora daquele relacionamento, seja você quem for, você não precisa se sentir a pessoa pior do mundo. Ai, mas né, que coisa, eu não me devia estar pensando assim, ai, mas que pouca vergonha, mais que isso, mais que aquilo, né, um monte de julgamentos que a gente coloca na gente mesmo, né, ai, mas que absurdo, quem sou eu? Ai, mas não foi isso que eu aprendi, não foi assim que eu fui criada. Calma. Isso é um processo natural dentro do teu cérebro e não significa que você vai ter relações sexuais com aquela pessoa, mas adivinha o que ela fala no livro? Ela diz que isso faz bem, porque quando você sente atração por alguém, mas você é comprometido ou comprometida com outra pessoa, o fato de você fantasiar na tua cabeça com aquela pessoa que é intocável, ajuda a apimentar o teu relacionamento com aquela pessoa que você realmente ama, ou com aquela pessoa com a qual você é comprometida. Então ela diz no livro que a gente deve mais explorar esses pensamentos, explorar essas fantasias e realizar algumas delas talvez com o nosso parceiro ou parceira com o qual nós temos um relacionamento sério. É normal você ter alguém na tua vida e de repente o relacionamento terminou, mas você amava tanto aquela pessoa e de repente você se casa e você acredita que ama aquela pessoa com quem você se casou, mas na verdade você nunca esqueceu aquela pessoa do teu passado. E você fantasia em relação a ela, e se você vê-la, você sente aquela coisa, né? Você tem aquela reação física, né? A boca seca, o coração acelera, as mãos suam, enfim, né? Aquela coisa gostosa. Ela diz que também é totalmente normal e não significa que você não ame a pessoa com a qual você está. Ela fala também no livro, isso não é
não é novidade pra gente, mas vale lembrar que se você sente atração por alguém fora do teu casamento e você resolve ir atrás daquela pessoa e você quer realizar com ela teus desejos, você quer aquela pessoa, você não quer manter aquela pessoa só no nível de fantasias dentro da tua cabeça, dentro do teu cérebro. Você quer realmente tocar aquela pessoa, você quer ter algo com ela. E você vai perseguir aquela pessoa. Se você decidir ter um caso extraconjugal com ela, naturalmente você vai acreditar, você vai chegar a um ponto em que você vai acreditar que você ama aquela pessoa mais do que aquela com a qual você tem um relacionamento sério aqui, talvez por anos. E sempre que vocês se encontram é aquele fogo, é aquela magia, é aquela química que você não sente com a pessoa com a qual você mora, você vive. E o teu cérebro registra como sendo, é dessa pessoa que eu preciso. Então eu vou largar essa e vou ficar com essa. O problema é que quando você está tendo um caso extraconjugal, por exemplo, vocês não têm contas para pagar ainda, vocês não dormem e acordam todos os dias juntos, vocês não chegam em casa cansados depois de um dia de trabalho, mal-humorados ou com fome, cansado, vocês não têm que lavar roupa, limpar a casa. Quando vocês se encontram é sempre algo romântico. Então ela fala, toma cuidado com isso, e eu também falo para você, toma cuidado com isso. Porque é uma ilusão, você pode quebrar a cara, porque aqui nesse relacionamento existe solidez. Talvez tenha havido um desgaste natural do tempo, talvez vocês tenham deixado de trabalhar no romantismo de vocês, na vida íntima de vocês. Bora trabalhar, bora fazer alguma coisa, porque se aquela pessoa é tua cúmplice, é tua companheira, ou teu companheiro, né, cuidou de você quando você ficou doente, vice-versa, te ajudou a trocar a fralda, né, dos filhos. Puxa vida, presta atenção, se acabou, né, se acabou aquele fogo, é algo normal, porque caiu numa rotina, mas sempre dá para apimentar. Existem muitos recursos para apimentar. Recursos esses que só vocês dois ou vocês duas deveriam decidir quais são, viu? Para reacender essa chama. Mas é muito perigoso você deixar um relacionamento sólido para correr atrás de um relacionamento em que você encontra só o que está faltando aqui, que é aquela chama, aquela coisa animal que todos nós temos, que fazem parte da vida, tá? Então eu queria só, né, conversar sobre isso contigo e para terminar, uma outra coisa que também eu aprendi com ela, que é muito interessante, quando você está namorando, né, ou tá noiva, né, 1 ano, 2, não sei, não moram juntos ainda, no caso, né, ou nem estão noivos não, mas moram separados, se relacionam, mas moram separados. E aí quando vão morar juntos, aí você, né, de repente você olha pro teu companheiro ou companheira e fala: "Nossa, mas você não era assim", ou "Ai, eu não sabia que você era assim. Nossa, mas agora casou e tá se revelando. Ai, casou e se transformou". Ela disse que quando a gente passa a conviver romanticamente com uma pessoa, a gente começa a tratar o parceiro ou a parceira de acordo com a maneira, de acordo com as experiências que nós tivemos na nossa infância com nossos pais. É isso que acontece. Então precisa haver muita paciência, precisa haver muito ajuste, muitas vezes terapia, intervenção profissional e não de alguém que se diz profissional, mas vai te aconselhar já com uma agenda para você ficar numa determinada organização, né? Como uma religião, por exemplo. Mas ela disse que precisa trabalhar, porque às vezes você está conversando com o teu cônjuge, mas você está vendo no teu cônjuge o teu pai ou a tua mãe agindo da forma que eles agiam contigo. Então agora você vai tratá-los daquela forma que você aprendeu na tua infância. Ela diz que a gente reflete no companheiro ou companheira o relacionamento que nós tínhamos com nossos pais e também o relacionamento que os nossos pais tinham entre os dois. É extremamente complexo. Eu não vou conseguir falar para você tudo que ela fala no livro aqui em 20 minutos. Mas o que eu queria sugerir para você é
é procurar aprender sobre a natureza humana, sobre relacionamentos. Ninguém tem um relacionamento perfeito, mas pode ser muito bom, pode ser muito melhor do que é. Se a gente conversar, se houver comunicação, se houver compreensão genuínos, né? É claro que o teu corpo vai mudar, o meu corpo muda, o nosso corpo muda com o passar dos anos, mas ainda assim a gente consegue, né, fazer aqueles ajustes e seguir numa parceria bonita, gostosa, que satisfaça a ambos. A mulher tem tanto direito ao prazer quanto o homem. Mulheres queridas, não perca isso de vista, viu? Pede, fala o que você gosta, fala o que você quer. Ele tem que fazer. Se ele não quiser fazer, então também você não precisa fazer o que ele quer. Mas aí já começa a virar um problema. Mas não abre mão do teu direito ao prazer. Queridos ou queridas que se relacionam também com uma mulher, procura ter isso em mente, tá? Porque a gente só tem a ganhar. Ou a gente fala, ou a gente aceita o que a ciência tem para dizer, ou a gente finge, não, eu não me sinto atração por ninguém, não, ixi, desde que eu casei, nunca nem olhei para ninguém, não imagina, não, né? O teu poder de controlar esses instintos naturais tá aqui dentro, você tem esse poder. Viu? Você fala, eu caí em tentação. É muito fácil de falar isso e colocar a culpa no outro cara aí, que nem existe, que nem tava lá. Mas você coloca a culpa naquele cara. Você precisa assumir a tua responsabilidade. Você precisa assumir as coisas que você faz. Porque você tem o poder para isso. E se você sentir que não tem, então você precisa de ajuda profissional. É o que é. Eu espero que tenha sido de valia para você. Eu gostei muito desse livro, me ajudou muito. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Tá bom? A gente segue conversando e quebrando outros tabus juntos. Se quiser mandar a tua história para mim, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, no e-mail e manda para mim. Ou história, ou só um bate-papo. Não precisa ser necessariamente uma história, mas falar sobre alguma coisa que te interesse. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.